Olá, hoje é dia 14 de agosto de 2012 e você está vendo a 38ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast preferido sobre comunicação digital. Diretamente de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen e hoje estou com dois convidados já da casa, o Bruno Milagres. Olá, pessoal. E o Walter Romano, nosso querido Valtim. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Você que é neófito do Ainda Sem Nome, já que estamos falando para 50 mil fãs no Google Plus e 780 no 877 no Facebook, o Ainda Sem Nome é um podcast de comunicação digital. Teoricamente, a gente tem que fazer isso aqui de semana em semana, mas a clemência de tempo está complicando essa ideia. Mas a gente discute, enfim, uma série de assuntos relacionados à comunicação digital, mercado, tendências. No caso de hoje vai ser mais comunicação mesmo. E você pode acompanhar essas discussões no Google Plus, no gplus.to/ainda sem nome, no facebook.com/asnome e no site, que é o aindasemno.me. Lá você vai, inclusive o site está com um layout novo, não esqueci de comentar isso, mas o site está com layout novo. Você vai lá ver os episódios antigos, pode assinar também o feed no iTunes. Essa postagem ela vai direto para o iTunes, depois a gente converte, enfim. E aí você pode ver o Ainda Sem Nome, escutar o Ainda Sem Nome no seu carro, indo para o trabalho, no trabalho, enfim. Bom, senhores, acabamos de passar por 2 semanas, para quem gosta de esporte, 2 semanas de muita emoção, que foram esses Jogos Olímpicos em Londres. E eu acho que foi interessantíssimo a gente ver, assim, foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos com as redes sociais bombando, Twitter, Facebook, cobertura no próprio site london2012.com, o Terra transmitiu todos os eventos ao mesmo tempo via streaming e foi uma overdose de informação, né? O que vocês, para a gente começar, o que vocês acham dessa afirmação? Eu acho verdadeira mesmo, assim, até por não ter a transmissão da Globo, fiquei na expectativa de ver como que Olimpíadas iam entrar mesmo na conversa das pessoas, assim. E acho que internet, mais outros canais, assim, supriram totalmente e a gente conseguiu conviver com belos momentos de esporte e muitos assuntos sendo conversados aí durante essas 2 semanas. Eu acho que foi uma experiência diferente, assim, da que a gente está acostumado com, principalmente com o futebol na TV, sendo TV aberta ou TV paga. E, assim, eu acho que é outro evento, e é muito legal. É uma coisa que, assim, a gente estava até conversando, é uma coisa que a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. A gente não tem, eu não tenho muitas, eu tenho uma experiência de usuário de um evento, eu não tenho de mais do que isso. Mas vai ser uma coisa muito diferente do que foi, inclusive, essa Olimpíada. O que eu achei interessantíssimo, né, antes dos jogos começarem, o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, soltou uma série de diretrizes e recomendações para os atletas, falando que, vamos dizer assim, boas práticas, o que fazer e o que não fazer nas redes sociais. Até eu acho que era uma tentativa de proteger os veículos de comunicação tradicional, mas acho que eles falharam miseravelmente, né? Assim, era muito mais legal você ver o dia a dia dos jogos pelo Twitter, eventualmente, do que sei lá, por uma Globo.com, até pelo próprio site de Londres, London 2012, que era o site
oficial do evento. Ô Bruno, você até fez uma listinha no Twitter de atletas, né, para seguir durante os jogos. Eu quero contar duas histórias sobre isso, que eu acho que são legais e que valem a pena aqui. Uma delas eu fiz a listinha dos jogadores do novo Dream Team, né, do time de basquete dos Estados Unidos, e resolvi seguir as postagens deles durante as Olimpíadas. E foi assim, a história, eu acho que a história do título deles, contada pelo Twitter, é uma história muito diferente do que a história contada pelos veículos normais de comunicação. Então ficou uma coisa muito mais próxima dos atletas, muito mais humanizada. As brincadeiras, as piadas, as fotos um tirando foto do outro dormindo, de repente um deles virou o fotógrafo oficial da temporada. E foi muito interessante, assim. Você vê o lado família, você vê o lado... até o lado balada, digamos assim, né? Não teve nada específico sobre isso, mas você vê o tanto que os caras estavam ali passeando e curtindo. Eu acho que essa visão assim, foi uma coisa legal. Outra historinha rápida que eu queria contar é que eu estava seguindo a Joana Maranhão, a nadadora. E assim, teve o dia que ela sofreu um acidente no banheiro. E assim, ela tweetou, puxa gente, super triste, assim, acho que não teve filtro nenhum entre a comunicação entre ela e pelo menos os fãs que estavam acompanhando ela pelo Twitter, de como foi o acidente, o que aconteceu, como ela estava se sentindo, enfim, diferente vou dar um exemplo assim da seleção brasileira, você não sabe muito bem o que estava acontecendo ali nos bastidores da seleção, nem para o lado bom, nem para o lado ruim, porque tinha uma proteção ali enfim, eu acho que tinha pouca informação direta. Eu acho que o futebol acaba ficando realmente meio inadequado para os Jogos Olímpicos, assim, né? Eles já entram como celebridade, com um super aparato comercial e agentes, segurança, uma blindagem, assim, que eu acho que tira um pouco dessa graça até que as mídias sociais estão fazendo agora. Estava até vendo esses dias o Twitter dos irmãos Falcão, né, do Esquiva e do Yamaguchi, como uma coisa super espontânea, assim, verdadeira, assim, você vê que é o oposto, assim, eles não tinham treinamento nenhum, começaram a twittar, eu estou vendo um deles está com 160, o Yamaguchi chegou a 200 seguidores, o Esquiva já chegou a quase 4.000 agora, mas o Esquiva, não sei porquê, talvez até o nome dele, Esquiva Falcão, o nome tem um fetiche maior em torno deles, né? Mas Fernanda Paes Leme, Ronaldo, todo mundo começou a conversar com ele e ele começou talvez a tomar dimensão do que era ele entrando para esse mundo de um novo herói brasileiro, assim, né? É muito interessante ver como a mídia social ajuda o cara a aparecer e se mostrar como um ser humano. Agora, e o que eu achei assim, interessantíssimo de acompanhar, às vezes com a TV ligada e o computador nas redes sociais, cara, era você ver, às vezes é uma reação, às vezes não, era a reação coletiva de eventos que tava todo mundo ligado, sabe assim. Então, quando o Thiago Pereira ganhou a prata, que ele bateu o Michael Phelps, minha timeline inteira só falava disso. É isso aí. E assim, com o mesmo sentimento de surpresa, mas de empolgação ao mesmo tempo, sabe assim? Você via depois eu reli a timeline, e aí você via assim, a largada, a virada, e até a hora que o Thiago bateu na frente dele. E aí todo mundo, que isso? Não tô acreditando, eu vou morrer, pelo amor de Deus, coisa incrível e tal. Cara, você não tinha isso 4 anos atrás. Em Pequim você não tinha essa... quer dizer, já existia o Twitter, mas estava engatinhando, entre aspas, né? O volume de tweets em um dia era maior do que foi nas últimas Olimpíadas todas, né? É um volume, assim, absurdo. Isso aconteceu principalmente nas cerimônias de abertura e encerramento, né, Cabeça? É verdade. E a timeline tinha 200 tweets
Olha a piada com o Mr. Bean. Tipo, todo mundo falava da mesma coisa. A mesma coisa é quando, né, o que eu achei muito legal, por sinal, cerimônia de encerramento, a hora que foi começar a participação do Brasil, aquele suspense, né, todo mundo esperando o que ia aparecer, né? E aí apareceu o Renato Sorriso. Foi genial, genial, assim. Todo mundo, uau, 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 uau. E, enfim, né? Daí pra frente. E os desdobramentos disso, né? Eu acho... Teve um comentário genial, né? O pessoal... aonde que isso leva, né? O quão espontâneo é a comunicação. O pessoal falando... Relacionando a presença do Renato Sorriso com a piada do Boris Casoy. Piada não, piada de mau gosto, né? Totalmente. Genial, assim. E acho incrível. E sendo transmitido pela Record, sei lá, tem umas coisas assim que... Tem umas relações que acho que ninguém pensou, ou se pensaram, enfim. Achei muito legal. Tem muita coisa para pensar sobre isso ainda, né? Cara, tem até uma coisa que eu acho que é importante pensar, falando na Record, que é repensar a transmissão, né, cara? Porque para quem tinha uma conexão mais rápida, ver pelo Terra talvez fosse muito melhor do que ver pela Record, até pela cobertura de todos os canais, de todos os esportes ao mesmo tempo, e você não ficar refém daquilo que a TV está mostrando. Quer dizer, até o Sport TV, que tinha 4 canais, e aí você já tinha mais você tinha a ESPN e a ESPN Brasil. Então você tinha 6 canais, mais a Record, para ver os esportes. Só que ainda assim, você podia ver, você ainda era refém do que eles estavam querendo transmitir. Então, às vezes podia estar passando uma competição de canoagem e você não ia ver essa competição porque o Sport TV preferiu passar, sei lá, hipismo. Então, assim, talvez daqui a 4 anos a internet vai ser um rival grande para a TV na transmissão dos Jogos do Rio. E o telefone está tocando aqui, eu não vou atender. Com certeza. Mas eu acredito que sim, cara, que essa possibilidade de ter tudo registrado e você montar a sua programação é uma tendência irreversível. E também a segunda tela explícita, assim, você só assistir é muito ruim, né? Você quer assistir e ver o que as pessoas estão falando para tentar extrair alguma associação, como o Bruno falou, indireta ali, criar um novo fluxo de conversa ali. Isso foi muito bom em qualquer competição, assim, competições que as pessoas não sabiam as regras e vão aprendendo umas com as outras, assim, real. Isso é demais, isso é sensacional. Assim. A certeza, de novo falando do boxe, né, a certeza de que talvez o japonês tenha sido ajudado pelo juiz. Eu falei, cara, os caras estão falando de boxe como se estivessem falando de futebol, ninguém conhece esse negócio. Cara, mas o legal dos jogos, quer dizer, tirando a parte gato-mestre, né? Os gato-mestres pularam pelo Twitter e pularam de esporte em esporte. O cara falava de vôlei com a mesma tranquilidade que ele falava de taekwondo e depois ciclismo e depois pulava pro boxe. Assim. E também um outro fenômeno, né? Se você for ver assim, quem foram levantados pelos veículos de massa antes das Olimpíadas, como as apostas, quase nunca se concretiza. Acho que fica muito explícito também como que os veículos de massa tentam ser certeiros nos clichês e depois quem ganha são outros anônimos, assim. Que sei lá se eram anônimos mesmo. Acho que tem um erro de apuração jornalística aí, de não acompanhar verdadeiramente quem são os potenciais vencedores para trazer isso para o público. Eu acho que mídias sociais vão fazer isso muito bem também, assim. Não só o evento, esse pré, né, que eu acho que vai ter a partir de agora, assim, para 2016. E um caso curioso, aí a gente pode até... Porque eu estou vendo aqui aquele socialbakers.com falando dos números relacionados às redes sociais e às Olimpíadas. Mais especificamente o Twitter. Eu lembro que uma das diretrizes do COI era que você não podia fazer anúncio nenhum nas redes sociais e também só postar em primeira pessoa, não falando como se fosse com viés jornalístico. E aí, eu não sei se todo mundo percebeu isso,
mas a quantidade de fones Beats by Dr. Dre que apareciam nas competições de natação. E os atletas não podiam falar disso. A Beats fez um esquema viral. Saiu, não foi no blog da Wolf Hollins, Bruno, isso? Acho que foi. Que eles estavam fazendo um viral, assim, distribuindo fone de ouvido na Vila Olímpica para... Como eles não são patrocinadores oficiais dos jogos, então eles não podem aparecer. E apareceram muito. E os atletas usavam o Twitter para falar com os outros atletas o seguinte: olha, fique esperto que eles estão na área, eles estão distribuindo. Já era o código para saber que tinha beats na área. E segundo o Social Bakers, a marca que mais se sobressaiu no Twitter durante os jogos e associada aos jogos foi a Nike, que eu acredito que não é patrocinador dos jogos. Não é, mas é Adidas. Adidas. Ficou bem na frente, quase com o dobro de menções do que a Adidas. Eu acho que igual foi Copa do Mundo, né? Uma aposta em evento, outra aposta em performance em atleta, foi uma disputa boa, né? Tá, até o link vai estar nas notas do show. Show é chique, hein? A Acer, por exemplo, que é um patrocinador dos jogos, quase não foi mencionada durante os jogos. Curiosamente, o esporte mais mencionado, mais tweetado foi o tênis, mas o atleta com quase o triplo de tweets relacionados foi o Michael Phelps. Eu acho que não podia ser diferente também, né? E também não pode esquecer, assim, o público do Twitter, a abrangência tem uma maioria aí esmagadora americana, né? Ah, sim. Você vê, olha só, estudo do site do Social Bakers. Não aparece nenhum tenista, apesar do tênis ter sido o esporte mais tweetado sobre. Eu achei isso. E também é isso mesmo. Eu ia falar aqui, mas os dados não tem ainda. Tem tweets por dia, mas não tem do encerramento, Bruno. Que aí eu também percebi a quantidade de gente tweetando sobre o assunto. Até porque o encerramento não é um evento esportivo, né? Então, assim, talvez aqueles que não se interessam por esportes, pelo menos se interessam pelo encerramento dos jogos. Eu acho que foi no domingo também, que se for comparar com a abertura, com certeza deve ter tido uma audiência muito mais alta e maior engajamento também das pessoas aí. Mas que fenômeno cultural também aquele evento. Sensacional, né? Porque como inveja de todos os atletas que estavam ali. Cara, mas aquilo ali dá inveja. Os Jogos Olímpicos, no geral, já dá inveja, velho. Todo mundo queria estar ali. Todo mundo que gosta de esporte queria estar ali. Isso é fato. Agora, e o que esperar para 2016? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é muito tempo de avanço de tecnologia. 4 anos é tipo, qualquer coisa que a gente for falar aqui é um... É um exercício de gato-mestrismo, né? Gato-mestrismo. Mas assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente vai ver até antes, provavelmente até lá, e até gostaria de ver antes. Vou dar o exemplo lá da cobertura do Terra, que eu achei que foi muito legal. Imagina aquilo ali na rodada do Brasileirão, por exemplo. Puxa, era tudo que eu queria, sabe? Uma coisa até mais próxima do que a NBA mesmo faz, de transmitir os jogos, de ter um pacote de transmissão de online, né? Para você escolhe o jogo, você escolhe o horário, enfim. Certamente até lá eu acho que a gente vai fazer a nossa própria grade, assim. Certamente não, né? Vou chutar aqui. A gente vai fazer a nossa grade de Olimpíadas, né? Eu quero assistir isso, monte aí a programação para mim.
e passe nessa ordem, eu imagino isso. Cara, Valtinho, quer... Eu acho bem possível. Eu acho que talvez o que vai trazer ainda mais conforto e uma experiência mais interessante a realidade de Smart TV, assim, dos próximos anos também. Assim, porque também a gente quer assistir em tela grande, isso vai estar disponível, e eu acredito que, assim como você falou, Brasileirão, imagino que as redes, sei lá, quem tiver os direitos, não só as redes de televisão, até as operadoras de celular já entraram nessas brigas algumas vezes, mas vamos testar em algum evento, vai ter que testar em outros eventos ao longo do ano, não só para a Olimpíada, como para a Copa também, né? São só 2 anos também, mas alguma coisa vai melhorar. Eu vejo que a transmissão em HD já está começando a ter mais de um jogo por semana, daqui a pouco deve ser tudo, e isso aí tá. Depois que você gerar esse sinal, você pensar em como distribuir de outras maneiras, talvez seja o mais fácil. Assim. Tomara que venha logo mesmo. Agora, para quem trabalha com... e abrem-se também novas frentes para quem anuncia e para quem trabalha com... Não, eu ia falar marketing digital, mas não só isso, assim. Esses eventos, para quem social media, cara, isso deve ter sido 15 dias de insônia total, né? Porque todo mundo falando e em diferentes fusos horários, né? E para quem trabalha e para os anunciantes, você abrir, por exemplo, nesse exemplo do Campeonato Brasileiro, você está abrindo agora espaço para anunciar online e ao vivo, né? Que eu acho que é muito interessante também. Acho que sim, acho que sim. E a associação com o esporte cada vez mais valorizada, assim, também, né? Então, todos os segmentos você vê as marcas entrando aí pesadas. Falando em fuso horário, eu lembrei da treta que deu nos Estados Unidos com a NBC, né? Que é outro sinal também de que cai no clichê de viva as redes sociais. Se não fosse isso, talvez seria mais difícil saber que os americanos só tinham um canal para assistir os jogos, que era a NBC, e ela estava transmitindo tudo com um delay de 9 horas. A Globo já fez várias vezes em Rock in Rio e em outras coisas, a gente não sabia. Mas não era um delay não era um delay de 9 horas, né, cara? Era um delay de 20 minutos. Eu lembro, o YouTube foi um delay de 20 minutos. Eu me sinto enganado, seja em 20 minutos. Não, claro. Até a gente viu isso na luta do Júnior Cigano. Sim, né? essa eu acho que foi o maior exemplo de que não dá para fazer isso mais, né? Mas também o americano merece isso um pouco, depois de quantos programas e séries a gente queria ver aqui e via depois, né, cara? Quantas vezes a gente teve que baixar Lost, né? Pois é, cara. É isso aí. Mas Se isso tiram na pele agora. Mas isso cria uma imagem muito ruim, cara, para a emissora. Eu não sei o que o cara pensa quando toma uma decisão dessa, sabe? Eu acho que às vezes a gente que está acostumado a ser o último da fila, já aprendeu a lidar com isso e foi na corrente de tentar espremer a janela para chegar o mais próximo do real time. O americano talvez não tenha sofrido com isso, eles arriscam de uma maneira meio inconsequente, não sei. Uma justificativa que eu vejo para vários eventos, assim, que eles têm um certo hábito de transmitir as coisas em VT. Eventos esportivos, assim, a NASCAR às vezes eles transmitem. Uma das justificativas é porque são 5 ou 6 fusos horários nos Estados Unidos, né? E aí para tentar encaixar o programa no melhor horário para cada região do país. Mas cara, num evento que você tem o Twitter, bicho, que tá todo mundo falando disso na hora, você não pode esperar 9 horas para ver. Também acho que não. O fuso horário talvez seja a coisa mais anacrônica para ser considerada no mundo. Então, quer dizer, vão imaginar assim, o evento aqui no Brasil, os jogos começavam às 4 horas da manhã e iam até mais ou menos às 8, até 9 horas tinha a última programação do dia se encerrava às 9 da noite. Isso deve ser tipo quem estava em Los Angeles deve ter visto os jogos igual a gente viu Pequim, assim, né? De 11 da noite até o começo da manhã.
Mas quem estava em Nova York talvez tenha visto mais ou menos no nosso horário, assim. É. E aí quando você tem... E o foda é que a gente não tá falando também de um país que tem um desempenho pífio, né, cara? Os caras foram... Os caras terminaram os Jogos Olímpicos na ponta da tabela. E ainda Mas, assim, assim... eu acho que independente desse problema aí de horário de transmissão, assim, pelo menos as notícias que eu li foram que foi um sucesso. Tirando esse problema específico, assim, a Olimpíada de maior audiência, maior compra de pacotes, de serviço online, etc. Assim, o dinheiro que foi investido ali em propaganda teve o seu resultado. Só uma coisa, o Everaldo comentou aqui no YouTube que quem tinha o NetNow podia acompanhar as transmissões, enfim, o que você perdeu estava disponível no Now. Isso é um jeito legal também. Isso é incrível mesmo. Coincidência, eu tava vendo hoje a abertura que eu não tinha visto. E tá tudo lá, tudo em 3D, bonitão, assim. A Globo tá perdendo território em TV aberta, mas experimentando muita coisa legal na TV fechada. Eu até fiquei pensando se para 2016, ela não tendo o sinal de TV aberta, ela não teria uma política mais arrojada até de derrubar preço de TV por assinatura para ampliar essa base e mudar um pouco a estratégia dela. Talvez seja um caminho também, porque realmente, você assistir tudo em HD, podendo ver sob demanda, várias coisas já editadas, assim, você quer ver a abertura só os 60 minutos dos melhores momentos, em 3D, é muito legal, muito interessante. O próprio, eu não sei se eles vão fazer isso com esses jogos, mas os jogos de Vancouver, os jogos de inverno, eu acho que está tudo no YouTube. E as competições na íntegra, sem narração, sem comentário, mas assim, na íntegra. Você pode ver, se quiser ver a final do curling feminino, tá lá. É um outro jeito também, né? Embora o Now seja muito mais incrível, porque vai estar ali em HD na hora, conexão incrível, enfim. Só acho que ainda falta a camada social mesmo, essa questão da Smart TV, assim, ser mais fácil você estar assistindo e usando a própria tela para estar comentando, compartilhando, fazendo isso. Uma evolução necessária aí, ao assistir na grande tela da sala ainda. Às vezes a grande tela vai ser a segunda tela, né? Mas sabendo da segunda tela, eles vão ter que pensar em como eles trazem para a segunda tela uma experiência que esteja realmente conectada com quem gera e emite aquele conteúdo, né? Imagina, a Globo, ela não vai deixar isso tão solto, assim, fica no Twitter. Tudo bem, mas também posso ter uma experiência que a minha marca esteja envelopando também a forma de fazer isso. Isso é verdade. E pensar os anúncios também para isso, né? Pois é. Cara, não, eu ia falar que o aplicativo de Londres 2012 tinha anúncio, mas enfim, não tem nada a ver. Porque eu usei muito como segunda tela também, assim, para saber até esporte que eu não entendia muito ou que tinha alguma parcial, alguma coisa assim, eu usava o aplicativo para saber em que ponto que estava aquela disputa, sabe? Tipo, ciclismo de estrada, que foram 250 quilômetros, e aí eu queria saber onde é que estava, por exemplo, um atleta X, e aí não estava ali naquele bolo de ciclistas que eu via. Eu falei, bom, aí você recorre, no meu caso era um tablet que eu via o resultado e, enfim, ali eu também navegava nos outros esportes que estavam acontecendo se eu quisesse ver alguma coisa. Mas tem uma coisa muito legal dos aplicativos, era acompanhar a estatística online, tinha umas coisas impressionantes, assim. Essa questão de corrida, por exemplo, você via parcial, enfim, genial, umas coisas geniais. Mais cedo eu tinha falado pra gente fazer umas apostas, e Didi Ramone, cara, a gente tá com audiência de alto nível hoje. Assistiu 9 horas depois e tá aí. Tá comentando aqui. Falou pra gente fazer apostas para 2016, mesmo que passem longe, porque vai ser legal ver isso daqui a 4 anos. Cara, bom,
Eu posso fazer aposta em cima de apostas que não estão que estão sendo discutidas. Dizem que a natação vai colocar no programa os 50 metros borboleta, costas e peito. Então eu posso colocar, por exemplo, o Felipe França, já que todos os nadadores brasileiros reclamam que as provas de 100 metros cansam eles, então o Felipe França pode ganhar uma medalhinha, o Cielo pode ganhar uma medalha nos 50 metros borboleta, porque ele falou que vai parar de nadar os 100 metros livre. O negócio assim, em 2016 a gente tem vaga em todos os esportes, né? Então a gente pode fazer uma aposta. A gente pode até competir, eu tô imaginando. Mas aí tem que ser esporte que não dependa mais do preparo físico, né, cara? Mas eu pensei isso, eu fiquei brincando, cara, os caras para recrutar gente para todos os esportes, falei, qual que, sei lá, tiro ao alvo, qual que dá para pensar em me preparar em 4 anos? Tiro e tiro com arco, talvez, né? Ping-pong talvez dê ainda, cara. O Goiama não dá mais, né, cara? Cara, não, porque o Goiama tá aí há 216 anos participando dos jogos. Desde Atenas, 1896, ele estava lá e não deu certo. Ele tem um recorde pessoal ali que ninguém vai tirar ele, né? Cara, mas eu tava vendo, tem até pegando em outro comentário que Didi Ramone acabou de postar no YouTube, que o aplicativo era muito interessante, que dava para ver os dados dos atletas. Mas isso, só complemento, depois você continua isso. Eu acho que, para mim, isso é uma aposta certeira, assim, os veículos de comunicação vão ter que aprender a fazer esse tratamento de dados. Assim. Eu acho que no Brasil ele é muito fraco. Fazer data visualização muito legal, em tempo real, para a gente poder comparar as coisas. Talvez não seja da cultura brasileira, né? O americano é muito viciado nisso. Mas para esporte olímpico faz muito sentido. Assim. Seria muito legal se nossos jornalistas e pessoas que trabalham no conteúdo estivessem estudando bastante isso para a gente arrebentar em 2016. Tem boas histórias para contar, né? Aquele exemplo lá dos infográficos do New York Times, de 100 anos de 100 metros. Genial. Genial. Tá todo mundo pedindo pra gente fazer prognóstico, cara. Caramba, cara. Eu vou falar o seguinte. Uma pergunta. A gente fez 17 medalhas. É prognóstico do esporte. Sai da tecnologia mesmo agora. Vocês acham que a gente consegue chegar em 10º, como o governo está esperando agora? Cara, vamos pensar o seguinte. Vou até abrir Pelo que eu vi, são 8 ouros, tipo, migrar várias bronzes para final e conseguir mais alguns e ter pelo menos 8 ouros e um bom volume de pratas e bronzes. Hoje chegaria em 10º. O 10º colocado foi a Austrália, com 7 ouros, 16 pratas e 12 bronzes. A gente terminou com 3 ouros. Mas vamos fazer o exercício do se. Se o Brasil não tivesse tomado um gol aos 29 segundos de jogo. Mas você vai contar com o esporte que nunca ganhou. Ali é cedo para ganhar. Não pode. É verdade. Eu ia fazer uma piada relacionada ao Atlético Mineiro, mas a fase não está me permitindo isso. Se o técnico russo não tivesse colocado um cara de 2,18 m como oposto, se o Emanuel e o Alisson Emanuel, né, que era a dupla de vôlei de praia, a gente ia ter uns 6 ouros, cara. Então, assim... Mas aí os que ganharam ia ter um sim negativo, a gente ia perder. É verdade. Se o Esquiva Falcão, se não sei o quê. O negócio é o seguinte, eu acho que dá para chegar, assim, 17 ouros foi acima do que o Kobe queria. 17 medalhas. 17 medalhas. Aquela última que ninguém contava ali, né? Exatamente. Aquilo ali, cara, eu já tinha até dado o dia por encerrado, sabe que eu tava já de ressaca dos jogos, putz, o que eu vou fazer segunda-feira e tal. Aí, ganhamos um bronze. Ela ganhou um bronze, né? Mas eu acho assim, eu acho que dá, porque dinheiro agora tem. Não venho falar que não tem, porque teve um repasse de verba grande. Mas eu acho que falta uma coisa psicológica, velho.
eu não vou falar que é amarelão, sabe assim, não tô falando de amarelar, mas eu acho que é sentir menos pressão. Ah, vai, Eu não sei, assim, eu discordo, cabeça, eu discordo. Eu tô super otimista. Eu acho que a gente vai ter um número, assim, de medalhas que a gente não espera. Eu acho que a gente vai ter umas 30 medalhas. Nossa, muito bom. Assim, independente talvez não tenha tantas de ouro, mas eu acho que vai ser absurdamente maior. Da mesma forma como nessa Olimpíada, ninguém esperava tantas medalhas da Inglaterra. E eu acho que esse efeito Olimpíadas em casa é um efeito, é igual jogar em casa, eu acho que faz sentido. Em vários esportes, não em todos, mas em vários esportes isso vai fazer diferença. E assim, eu aposto, isso eu estava falando durante a cerimônia de encerramento, aí eu estou dando os meus palpites, tá? Que assim, vai ser a maior festa, eu acho que assim, uma coisa que a gente faz muito bem no Brasil é fazer festa, cara. Eu acho que as cerimônias e a festa no geral, com verba desviada ou sem verba desviada, com medalha ou sem medalha, com um público ótimo ou com um público médio, vai ser uma festa genial. Isso aí eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. isso, a festa, cara, essa festa de encerramento a gente faz uma por ano, saca? No carnaval é uma dessa por ano. Isso isso é fato. O que eu acho é que julgar as Olimpíadas em casa o fator casa, né, Bruno? Julgar com a torcida. Mas eu acho mesmo, pelo menos em todos os esportes coletivos, eu acho que isso vai fazer uma diferença Não, absurda. isso faz a diferença, mas eu acho assim que o momento, na verdade, você sediar os jogos, é a chance de você realmente mostrar que investir em esporte dá resultado, sabe? Eu não sei se a nossa cultura de começar tudo em cima da hora, a gente vai conseguir tanta medalha assim. Porque a China começou, eu acho que uns 8 anos antes, em 2000. E A tem Inglaterra muito mais material humano, né? tem muito mais material humano, mas por amostragem eles vão ter atleta para qualquer coisa. Mas eu não Eu sei, acho que o cara. exemplo desse investimento é a diferença dos Estados Unidos e China. Teoricamente, a China deveria ter muito mais medalha do que tem. Mas, assim, a proporção investimento e população é absurdamente maior nos Estados Unidos. Eu acho que a gente vai ter mais investimento e vai ter muito mais medalha. Estou chutando umas 30, mas, enfim. Não sei se dá para chegar em décimo com 30, Não, mas é por não, aí. com trinta Acho medalhas. acho que chega. Dobra aí e vai para 7 ouros ali, provavelmente. Não, com sete ouros, você tem que ter pelo menos os 16 pratos, igual foi a Austrália aqui. Eu não sei, cara. Eu acho que vai ser melhor do que esta Olimpíada, que foi melhor do que. Eu acho que foi melhor Foi melhor. Só não foi do que melhor em ouro, Pequim. né? Em quantidade foi maior de todos. É. Não, mas em Pequim foram 3 ouros também. Não, não, É foram porque a gente 5 ouros. a gente teve 5 ouros já. É isso, em Pequim foram 5 ouros. É. É verdade. Agora, Didi Ramone, incrível hoje. Didi Ramone, incrível. Falando do ouro do o Cazaquistão ganhou 4 medalhas de ouro só em levantamento de peso. Pois é, eu acho que o Brasil tem que acertar na escolha de novos esportes. Aí, já falaram que a estratégia vai ser essa, né? Identificar esportes que dão muita medalha e investir. Não, cara, atletismo, né? É, Quare- Atletismo distribui 47 ouros, pra você ter ideia. Futebol é uma meta. É uma medalha. Assim, se a gente quer ter muita medalha, a gente tem que investir em atletismo, bicho, atletismo, boxe, judô, taekwondo, natação, cara, ciclismo, 3 medalhas, ciclismo tem uma porrada, ciclismo de pista, enfim. Por exemplo, atletismo, cara, não é caro. Eu, pelo menos, imagino que seja mais barato investir em atletismo que em pismo. Isso com o dinheiro de um cavalo, você forma uns 30 caras, 40 caras, imagino que sim, cara. né?
Mas aí depende também, bom, vai depender de um tanto de coisa, inclusive do nosso querido presidente do COB, mas isso eu não vou falar, não vamos falar sobre esse cara hoje. Eu só tenho dúvida se a gente vai ter tempo para fazer isso em 4 anos. Mas que vai acontecer, eu acho que já começa todo mundo a se falar de Olimpíadas. Tipo, tem uma questão de espírito olímpico assim no país que vai sediar. Vai todo mundo falar de esporte, vai todo mundo falar de como vai ser, de quem que vai, qual que vai ser o show da abertura. Eu acredito que tem um movimento aí, essa questão do tempo e até da idade dos atletas. Eu não sei a idade ótima de cada esporte aí, mas quando anunciou-se que... Tem um cara do hipismo que tá na 10ª Olimpíada, Valtinho. Não, mas esses aí, cara, o Goiama, os velhinhos do hipismo, ok, né? É nobre eles participarem, mas não dá pra contar medalha com esses caras mais. Mas eu imagino assim, no boxe mesmo, assim, onde surgiram 3 medalhas que o Brasil nunca tinha tido. Eu acompanhei um pouco do que está sendo o programa olímpico focado no boxe. Já tem uma nova safra que foi identificada há 3 anos atrás, que está sendo preparada para 2016. Eu espero que em outros esportes, sabendo que tem uma Olimpíada do Brasil, o cara não tenha deixado o menino desistir, né? Falar, cara, agora é sua vez, vem com a gente aqui nesses próximos 8 anos aqui, ou 6 anos, sei lá, do tempo que deu, para investir nessa galera. O técnico do Arthur Zanetti falou isso, que tem que pensar para daqui a 8 anos. Quer dizer, o cara que vai competir em 2016, se você começar a treinar ele amanhã, não vai fazer sentido. Então faz sentido você treinar o cara para daqui a 8 anos. O que o Didi Ramone falou do Cazaquistão, eu até pus um link no meu blog, eu vou colocar nas notas desse episódio. O presidente do Cazaquistão, ele em pessoa que fez o controle da grana investida, né? Eles colocaram muita grana, não só acho que no levantamento de peso, mas eles ganharam ouro também no ciclismo de pista. Eles têm uma equipe que corre, por exemplo, a Volta da França, que eu acho que é a Astana. Então, assim, é engraçado ver países pequenos investindo muita grana e conseguindo resultado, né? É interessante ver por que nessa decisão, né? O cara apostar em alguns esportes, assim, deve ser quase uma paixão pessoal do cara, assim. Mas é necessário, assim, acho que a gente não pode fazer feio, né? Trouxe a Olimpíada para cá, tem que incorporar esse espírito de que o esporte é importante e não morrer ali também, né? Passar a ser um valor da sociedade para continuar depois. É o famoso legado olímpico, né, Valtinho? Claro, o esporte também tem que ser um legado, né? Não só a cidade e tudo mais. O Alexandre Milagres fala que o investimento do Brasil não vai gerar resultados em medalha em 2016, mesmo que entre milhões nos centros esportivos atuais. Cabe pensarmos no resultado de turismo, marketing e política. Falando em marketing, vocês gostaram do vídeo? Os deuses do Olimpo chegaram ao Rio de Janeiro? Eu me senti em 1980. 70. Mas tem umas coisas, vamos ver pelo lado positivo. Eu podia postar que teria Garota de Ipanema em Londres, e não teve, cara. Mas esse foi o momento que todo mundo vai começar o Brasil ali. E aí, assim, a gente é galhofeiro, né? A gente já fica esperando que vai ser o pior possível. Uma opinião que eu dei brincando, falei, cara, tomara que no Brasil não seja tão longa nem a abertura nem o encerramento, porque talvez fique forçado. A gente não tem esse legado cultural inglês que você consegue mobilizar o mundo inteiro para ficar assistindo e todo mundo se identificando com aquilo. Porque se ficar também, pegar o melhor de 4 anos do samba enredo e botar ali, vai ser horrível. Mas também não tem que ter complexo de vira-lata, assim, a gente tem que saber lidar com essa brincadeira também, mas assim, cara, infelizmente, se tiver que ser Ivete, o que tiver que ter e fizer sentido ali na hora, a gente vai ter que entender que é Brasil. A gente não assiste no carnaval o desfile quase 1 hora do mesmo samba enredo ali, repetindo. São quase 12 horas de um dia de desfile, puxa vida. É verdade. Mas a amostra e o conteúdo em si, né? Depois do sorriso,
Marisa Monte Iemanjá, Benegão com... Benegão foi muito legal. Foi Legal, foi legal. muito legal. O que vocês acharam daquele recorte que a gente teve? Os índios com música com aquele negócio na cabeça. Vocês acham que foi representativo e bem feito? O que vocês imaginaram? Cara, eu achei foda. Algumas coisas eu achei fodas, algumas eu achei caricatas. Assim, Caricatas, assim, pelo lado negativo, não pelo positivo. Eu acho meio inevitável, assim, que a gente tem, né, assim, bom, recentemente uma política de desincentivar o turismo sexual, uma série de coisas, mas isso aí não quer dizer que apaga, né? Vira uma versão light dessas coisas, assim, da mulata, do samba. E eu acho difícil a gente fugir disso. Então, que venham as pessoas com o melhor bom gosto. Gostei do trabalho do Karl Hamburger e da Daniela Thomas ali naquela amostra. Acho que tem um caminho possível ali. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Foram eles, né, também. agora, a repercussão que eu tava acompanhando e vendo eu tava vendo na TV com o Twitter no celular. Muita gente gostando, cara. Gostando muito, assim. Na hora que apareceu Todo mundo gostou muito, cara. aquele negócio que você falou, Bruno. Quando apareceu o Renato Sorriso, a Foi piadinha genial. a piadinha do Boris foi que mais foi tipo assim, chupa Boris Casoy, cadê a opinião do Boris Casoy? O inconsciente coletivo funcionou muito bem ali naquela hora. Mas assim, eu acho que tem umas escolhas. A escolha do Renato ali, do Renato Sorriso, para ser o primeiro cara que aparece, para representar o Brasil, tipo, eu me senti representado pra caramba. Verdade. Sabe, eu acho que essas escolhas, e não é uma coisa lugar comum, sabe? Eu acho que eu acho que foi de super bom gosto. Mas eu acho, cara, aí eu vou falar com a visão off redes sociais, do dia a dia aqui no Rio. Eu não sou carioca, né? Mas o carioca achou clichê. É engraçado isso, né? E aí aponta-se também até o interesse político da prefeitura, né? É o Gari, cara, é o cara da prefeitura. E o Eduardo Paes junto aí, você começa a falar, caramba, que maluquice isso aí também. Mas enfim, mas eu acho muito legal ouvir também de gente de fora achando que eu acho como ideia genial. Até porque eu não acompanho tanto escola de samba nem nada, pra mim não é um personagem saturado, não. Eu acho muito representativo, sim. Até que foi interessante, né? Em determinado momento no palco ali, quase só tinha negros ali no Brasil, né? Foi. Pelé, Renato Sorriso, Seu Jorge, só a Alessandra Ambrosio. E a Marisa Monte. E a Marisa Monte, né? Cara, a hora do Pelé foi muito foda também, né? Eu pelo menos achei, assim. Eu acho ele bem mala, mas, porra. Cara... eu acho que ele não performa bem, mas o cara é um ícone, né? É verdade, isso é foda. Isso é o Pelé, foda. Cara, é o Pelé. Exatamente. Ele é mais conhecido que a rainha, cara. É o Pelé que vai pular de paraquedas aqui. Se liga. Com o Capitão Nascimento. Com o Capitão Nascimento. Foram muitas piadas, cara. Essa é a parte legal, eu acho, do Twitter ali. Não foi genial, cara. A genial foi depois das Spice Girls, que elas em cima do carrinho lá, que aqui vai ser o... Como é que chama? Aquelas que cantavam a sereia, não sei o que, sabe? Como é que chama? Aquela banda, né? Feita pelo SBT. Ruge. Vai ser o Ruge em cima do busão, cada um em cima de um coletivo, assim, sensacional. Alguém falou, em menos de 5 minutos alguém já tinha feito uma montagem tosca, cara, foi muito rápido, muito foda, assim, já tava no texto. Cara, as montagens, elas são tão mais rápidas que as fotos da Reuters, né? Pois é. Aqui tem um vídeo os bastidores dos fotógrafos da Reuters, o cara falando que a final dos 100 metros rasos acabou às 21h52, 21h55 eles já tinham fotos para os clientes. Isso é foda. É isso aí. E o Everaldo pergunta o seguinte: comentem depois os momentos inesquecíveis da Olimpíada. Ô Everaldo, cara, eu vou falar o seguinte, o Usain Bolt ganhando 100 metros rasos. Pra mim, 100 metros rasos sempre é demais, cara. E quando você tem um fenômeno... Ele é muito brincalhão, cara. O cara é divertido demais, cara.
ele é midiático, né, Valtinho? Midiático, eu gosto. Eu gosto. O cara, quando tem consciência do quanto ele é foda e ele leva isso de uma maneira simpática, assim, eu acho demais. É impressionante. E ele vira a chave muito rápido, né, cara? Ele fica fazendo piadinha e tal, e na hora de dar entrevista ele foca, dá entrevista séria e depois começa a fazer. E a Jamaica, né, cara? Ainda tem essa coisa, mais exótica, tá muito divertido. Ó, o Phelps ganhando, sendo o maior medalhista olímpico da história também, embora tenha sido com uma prata, né, cara? Um bronze. Assim, para mim, o momento inesquecível, que eu acho que pelo menos eu acho que para todo mundo que assistiu a cerimônia de abertura, eu, por exemplo, nunca mais vou escutar Carruagens de Fogo sem lembrar do Mr. Bean. Essa música foi trollada para sempre. O Everaldo fala aqui que Ana Paula Padrão entrevistando o técnico do Arthur Zanetti foi bom demais. Everaldo, eu não vi isso. Eu só vi o comentário também. Eu vi. Foi o quê? Foi legal? Foi chato? Como é que foi? Foi trollada, né? Ela foi trollada. Eu não sei o que ela estava falando. E ele falou, acho que é por isso que ele é medalha de ouro e você é jornalista, um negócio assim. Nossa. Ana Paula Padrão falou que diretamente de Londres é o jornal. Você está vendo o Jornal da Globo. Jornal da Globo. Mas ela teve bom humor, ela falou assim, pois é, né? Quem fala o que quer, pode escutar o que não quer, né? Foi um negócio assim. Que bom, saiu bem. Ela se saiu bem. O Zanetti foi uma boa surpresa para o Brasil, né? Porque a gente ia ficar de 2 Olimpíadas de só decepção na ginástica, ganhou um ouro com quem talvez não fosse a aposta ali, foi muito bom isso, eu acho. Para mim, das medalhas brasileiras, eu acho que foi a mais importante. Assim, né? Ô Valtinho, respondendo uma pergunta anterior sua sobre a idade olímpica, o Guardian, no datablog do Guardian, falou o seguinte: se você tem 26 anos, pesa 72,8 quilos e tem 1,77 m de altura, então você é um atleta olímpico. Talvez eu tenha algum primo, cara. Vou ligar para eles depois. Eu vou estar um pouco mais velho, estou um pouco mais pesado, sou um pouco mais alto que a média do Guardian. Acho que eu não posso ser um atleta olímpico. A gente pode pegar algum priminho aí, ó, que tem idade, cara, e começar a agenciar aí, ó. Eu acho, cara. Investimento seguro aí. É verdade. Cara, o blog do Wall Street Journal fazendo... Tinha uma sessão que era The Social Olympics. E aí, a gente falando aqui de comentaristas, gato-mestristas e tal... Um cara que tuitou muito no evento foi o Samuel L. Jackson, né, com seus comentários igual o site fala, que talvez ele não possa ter oferecido a melhor análise de um expert, mas foram os melhores insights sobre os Jogos Olímpicos. Eu vi muita gente falando, foi igual você falou, Valtinho, Fernanda Paes Leme falando, Ronaldo falando, todo mundo... Para mim, comentários do Romário... Quem quer que transmita a Copa tem que ter o Romário, cara. Romário é o cara mesmo, né, velho? Quando ele deu os comentários dele na final foram sensacionais, cara. Eu queria perguntar para vocês, eu tenho suspeições que depois eu tentei buscar em redes sociais, mas para quem foram os cala-boca das meninas do vôlei, cara? Ô Valtinho, as redes sociais falaram isso, né? É incrível, assim. Eu acho que eu vi muito, e isso me incomoda muito. Eu vejo a Fabi, ela é especialmente fã de fazer um cala-boca, fica quieto. Ela fez isso em 2008, fez isso esse ano também. Eu acho que foi pra gente que tava zoando o time. Eu acho que foi, cara, porque o que é uma bobagem. Esse time, ele mereceu todas as críticas que ele teve no começo da competição, foram merecidos. O time tá jogando bosta e passou apertado. Quando virou contra a Rússia, aí parece que o time deu uma, tipo, ó, agora vai, e foi. Mas você tem que aceitar a crítica, velho. E assim,
Aí, se você não quer ouvir críticas durante os Jogos Olímpicos, bicho, feche sua conta no Twitter. A gente tá esquecendo. Rafaela Silva, no segundo dia, terceiro dia de jogos, ou quarto. Domingo ou segunda que ela foi desclassificada? Foi segunda-feira, no judô. Que depois ela deu a louca, bicho. Começou a xingar. Vocês não sabem o que eu passei, vai se fuder, enfim, uma série de impropérios. Mas é aquele negócio. Não sabe brincar, não desce pro play, cara. Exatamente. É isso aí. Mas rola um despreparo, né? Eu acho que não é só psicológico, não, até de assessoria de imprensa, assim, essa galera não tem media treino, tá mal treinada, mal preparada para chegar num evento e representar um país, né? Ali ela não é, a Fabi não é ela ali, ela é o Brasil, né? Então ela tem que ter mais consciência. Assim. Então, ok, se for a gente, eu tô com raiva agora. Tô achando que era Milton Neves, tipo que fúria. Não. Foi tipo a opinião pública toda, entendeu? Eu acho meio babaca a atitude, assim. E até a brincadeira delas, né? Aquela quebra de protocolo delas o tempo todo ali, fica no limite do vampetismo, né? Que você fala. Cara, eu vou te falar que eu fiquei incomodado, assim, elas batendo foto, dançando, aquele negócio, eu fiquei meio... É divertido, mas eu falo, cara, isso é o Brasil, pô. Se preparem, isso é o Brasil. Aí eu lembrei do Vampeta dando cambalhota na rampa do Planalto. Eu falei, cara, já deu tempo dessa mulherada beber, cara? Porra. Não, tô brincando. Assim, é divertido, mas é muito diferente, né? Assim, aí, não sei também, né, avaliar sobre isso, sobre o quanto a gente pode respeitar a cerimônia, o quanto a gente pode... Cara, esse espírito brincalhão do brasileiro. Tem protocolo, saca? Mas a gente não curte muito protocolo, né? Mas aí é a questão cultural de você estar lá na casa dos outros, né? Por isso eu acho que aqui vai ser uma zona mesmo. E tomara que todo mundo faça, o japonês aprenda a fazer a mesma bagunça. Vai ter muita sambadinha no pódio, cara. Se prepara. Cara, outra coisa, eu lembrei de pódio agora. Teve um meme com uma ginasta americana. Eu não sei se vocês viram. Parece que ela ganhou uma prata e ficou com a cara de que não gostou da prata de jeito nenhum. Teve e fizeram o BuzzFeed encheu a página de meme com essa menina, cara. Eu tô tentando lembrar o nome dela aqui. 2016 vai ser talvez os memes sejam antigos já em 2000. O conceito de meme já tem mudado em 2016, né? Mas a gente vai ver muita coisa, contanto que se for essa farra toda. E o próprio o Usain Bolt, o sinal do raio dele virou um meme, né? Todo mundo fez aquilo. Dele e do inglês lá, o Mo Farah. O Mo Farah, que ele fez o Mobot, né? Que é aquele negócio assim. É isso aí. No site do Wall Street Journal tem isso também. O Social Olympics tem todo mundo fazendo o Mo Farah. Eu vou pôr isso o Mobot, vou colocar isso nas notas do show também. Didi Ramone falou que a Ana Paula Padrão chegou pro técnico e falou que não queria ser treinada por ele porque o treinamento era muito rígido. E ele respondeu, pois é, mas ele é medalhista de ouro e você é repórter. É isso aí. Enfim, você que está aqui com a gente até este momento e ouviu esse podcast, o povo está comentando aqui no Twitter, no Twitter não, gente, no YouTube. Mas você pode deixar seus comentários no aindasemno.me. Eu estou aqui fazendo o papel do Caio, enquanto o Caio César não pode participar do Ainda Sem Nome, estou aqui apresentando e comentando ao mesmo tempo. Então você pode falar no aindasemno.me, pode falar também no gplus.to/aindasemnome, que é a nossa página no Google+, Google Plus. Também no facebook.com/esnome, e você pode também encher o meu saco através do Twitter, @FelipeCabeça. Bruno, você é o @Bruno Milagres, né? Isso aí. E o Valtinho, @Valtin. Yes. WALTEEN. Eu ia falar EE, mas eu não sou paulistano, eu não falo E, eu falo... Você pensa como paulistano, mas fala como ele. Exatamente. Senhores, algum outro comentário digno de nota?
Acho que é isso. Acho que a gente também, todo mundo vai ter que fazer uma espécie de treinamento aí para as Olimpíadas. Não são só os atletas, não. Temos aí 4 anos aí. Acho também. O Everaldo, no apagar das luzes, fala que o Galvão apelando com o Renato Maurício Prado foi um outro ponto engraçado das Olimpíadas. O que foi Os dois vão ter que aprender muito também, né? Eu ia perguntar isso, o Galvão vai se aposentar na Copa, né, que ele falou? O que eu entendi daquela fala dele em 2010, que 2014 seria a última Copa dele. Porque eu duvido que ele não vai querer aparecer na Olimpíada, né? Mas foi meio tem muita gente que fala que a Olimpíada sem Galvão não é Olimpíadas, cara. A gente é minoria. Mas esse ano já foi sem, porque ele não tinha acesso a nada, né, cara? Muita gente reclamou. Inclusive o jogo do Brasil sem o Galvão dá azar. Inclusive tem um vídeo dele, tem um vídeo que filmaram. O Galvão ficou de 71 a 93, ele deve ter transmitido uns 13 anos ali, mas eu não ganhava nada. E olha que o Pelé tava lá naquela final, hein, cara. Ele fala que a culpa era dele. Como é que é? O Galvão achava que a culpa do Brasil não ter faturado nenhuma Copa do Mundo até então era dele, que ele era o pé frio. Tipo, egocentrismo, combo de egocentrismo, né? Why sou egocêntrico? Agora, e o próprio Renato Maurício Prado, né, cara? Assim, eu não consigo entender o papel daquele cara, nem do Sport TV, nem assim. É chato, é um papel de chato. Mas chato tem chatos mais divertidos que ele. Tem. Mas aí eu lembro do final do Blogus Day do CEO que ele falava uma piadinha, acho que era que se tivesse uma Olimpíada de chato, o Paulo Ricardo não ia poder participar porque a Olimpíada é para amadores e o Paulo Ricardo era um chato profissional. Só ia poder ter um Paulo Ricardo acima do segundo. A mesma coisa serve pro Galvão e pro Maurício Prado. Eles não tinham que estar lá, cara. A Olimpíada é para amadores e eles são chatos profissionais. Espero que nos outros países tenham outros chatos, assim, porque a gente não assiste a transmissão deles. Sim. Isso não tem nem dúvida. Mas foi legal para ver, tipo Sérgio Maurício, Milton Leite. Milton Leite narrando a cerimônia de encerramento, ele estava vendo as mulheres, ele não estava vendo. Ele é genial. Pô, isso aí é um comentário que eu queria fazer. Puxa, eles podiam não narrar a cerimônia, né? Não faz sentido narrar uma cerimônia. Ficou parecendo narração de carnaval. De carnaval, exatamente. Essa ala representa, sei lá o quê. É melhor ter uma legenda da própria transmissão para quem quiser ligar e ver do que ter narração. Exatamente. Tipo comentários do diretor, né? Só um detalhe. Das palavras mais tuitadas, não aparece, talvez, não sei se porque não tem no... Enfim. Cerimônia de abertura ficou em quarto e não apareceu cerimônia de encerramento. É mesmo? Talvez, vamos torcer para esse dado aqui do Social Bakers não ter... Vão torcer para esse dado estar incompleto, né? Então é possível que ele não tenha pegado esse último dia aí, né? Pois é. Acho que o dado até dia 8, cara. Até dia 8, exatamente. Perdão. É isso aí. Será que ele tem alguma promessa de atualização ou vai morrer nisso aí incompleto para sempre? Vamos ver. A gente tá aqui já no encerramento e o Nízer entra com a pergunta. Pergunta definitiva. O YouTube é fascinante, cara. Eu fico impressionado. Não é estranho comemorar conquistas em esportes que a gente nem lembra que existe por 4 anos? Cabeça, não cai no caso do brasileiro que deixa de gostar de Fórmula 1 quando Senna morreu? Será, cara? Acho que não, acho que é o contrário. Acho que tem a ver, mas é o contrário. Se o brasileiro quer que o Brasil ganhe qualquer coisa. Ele para de ver Fórmula 1 porque não tem brasileiro. Então, qualquer coisa que você ganhar na Olimpíada, o cara está comemorando ali. O que eu acho que tem a ver com o que eu falei antes é que talvez a gente tenha que conhecer melhor quem são esses potenciais heróis nossos antes da Olimpíada, né? Para não ter uma surpresa do pentatlo, uma surpresa do boxe, uma surpresa do... Em última instância, eu acho que... Vai lá, Bruno. Só fazer um comentário. Eu estava vendo... tem um programa da ESPN que antes das Olimpíadas eles contaram várias pequenas histórias dos atletas que estavam indo para as Olimpíadas. Eu não lembro o nome do programa. E
Aí chega nas Olimpíadas, alguns se dão bem, alguns se dão mal, mas assim, eu acho que falta contar um pouco as histórias desses caras durante, assim, com um tempo de antecedência, né, das Olimpíadas. Não só em cima da hora. Eu acho que aí cria essa empatia, né, essa conexão. Eu tenho dúvida, aí eu tenho dúvida se, porque a televisão ainda é muito pautada por esse contexto, né? Talvez se não tiver mídia de massa, se fosse só canais sociais, sei lá, os atletas todos com Twitter, e as próprias confederações gerando conteúdo, eu não sei se as pessoas vão ter, nesses próximos 3 anos, não sei se as pessoas teriam contato com os atletas, se não tivesse um estímulo de uma ESPN, de um Sport TV, de algum grande veículo capitaneando esse relacionamento mais duradouro com o esporte, com os atletas. Mas eu acho que tem a ver com isso de repensar, né? Eles teriam que fazer isso mesmo. Cara, eu acho o seguinte, eu acho, Nisa, que é o contrário. Assim, agora o cara vai ver a gente vai ver a ginástica em 2016 esperando que, por exemplo, o Zanetti ganhe o ouro de novo. Sabe assim, eu não vou esquecer desse cara. E nesse caso olímpico, eu acho que é o contrário da Fórmula 1, que o cara deixou de ver porque não tinha. Porque o Senna morreu. O Senna no sentido de ídolo, não no sentido de brasileiro que ganhava. Porque quando o Massa em 2008. Muita gente voltou a ver a Fórmula 1 porque o Massa em 2008, por exemplo, foi bem, em 2009 foi mais ou menos, mas enfim. Eu acho que a gente tem a chance. É mais ou menos o cara que fala que vê futebol só de 4 em 4 anos, sabe? Eu não sei. Enfim. Mas tem essa coisa da bandeira, cara. Assim, a própria escolha do MMA como substituto de Fórmula 1, o segundo esporte comercial na TV, é presença dos brasileiros, ó. É difícil a gente torcer ou só assistir um esporte porque ele é bonito, porque ele é legal, assim. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai puxando outra. Às vezes o cara aparece se destacando e aí vem interesses por trás, vem uma parte comercial por trás, vem a mídia, enfim. A gente tem uma estrutura montada para poucos esportes. Aí eu acho que é pensar nessa estrutura para um número maior de a gente tem essa estrutura montada para futebol, vôlei e Fórmula 1, né? Hoje. É isso aí. Aí eu acho que é uma valorização do produto, assim. A liga de basquete... E MMA, que não vai nas Olimpíadas. Ainda bem, né? Apesar de que, para quem acompanha MMA, assim, com mais afinco, acho que vale a pena perceber o seguinte: nos próximos anos, quais caras que vão despontar no MMA que jogaram que estiveram em Londres. Pode ser no judô, no taekwondo ou na luta greco-romana, na luta olímpica, né? Tem a menina que luta agora, como é que chama? Ronda Rousey, que ela foi medalhista de bronze no judô em Pequim. E os próprios Falcões, os irmãos Falcão, eles foram soldados, né, Valtinho? Não sei se você viu isso. Eu vi até pelo boxe profissional, não sei se tentando fazer isso. Eu torço muito para que eles continuem no boxe, cara, porque eu acho boxe mais legal do que MMA e eu fico triste quando vejo que tem caído no ostracismo, sabe? Eu acho que o Brasil, pô, tem uma coisa que nasce assim como um possível esporte de medalha, assim, tem que vir apoio mesmo, assim, não pode deixar os caras desistirem, não. Assim, tem que virar algo aspiracional para uma geração mais nova. O Everaldo fala que o exemplo do Zanetti aconteceu com o Cielo. Todo mundo ficou esperando o resultado do Cielo e o resultado pelo que ele apresentou em Sydney, né? Em Sydney não, em Pequim, gente. 8 anos de diferença. Eu acho que enfim. O Nízer acha que a diferença só está na ordem e a filosofia é a mesma. Não sei. Deixo para os nossos queridos ouvintes e espectadores do Ainda Sem Nome.
Senhores, agradeço muito a presença de vocês. Vou fazer um corte brusco aqui, tipo Galvão Bueno falando que a briga com o Renato Maurício Prado acabou. Acabou. Toca aí, toca aí. Toca aí. Toca aí. Muito obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, pode deixar seu comentário lá no aindasemno.me, no gplus.to/ainda sem nome, no Facebook/asnome e nos Twitters. Eu sou o Felipe Cabeça, o Bruno é o Bruno Milagres e o Valtinho é o Valtin, WALTEEN. Se você é paulistano agora, você entendeu o que eu disse. Senhores, muito obrigado. Prazer ter vocês aqui comigo. Agradeço o apoio agora, nesse momento de desfalque da nossa equipe do Ainda Sem Nome. E a casa está sempre aberta. Valeu, Cabeça. Valeu, gente. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Cabeça. Caio, estamos com saudade de você. Volta, Caio. Valeu, até mais.